E aí, galera, cancelada pelo capitalismo, aqui é o Davi, eu deveria estar estudando, mas eu resolvi fazer uma pausa para elogiar a Anitta. Ai, gente, eu vou elogiar a Anitta. Não que eu seja um hater dela, mas é porque eu nunca fui grande fã, e a Anitta sempre teve umas declarações tão assim, mas, gente, a Anitta, ela tá de parabéns. Muito parabéns mesmo. Porque, parabéns, Anitta. O Anitta chamou a Gabriela Priori, que é uma advogada, que metia o pau no Caio Coppola, que sempre derrubava ele nos debates, e chamou ela para dar uma aula sobre política. E, primeiro, uma iniciativa maravilhosa, né? A Anitta tem um monte de seguidor, ela tem um monte de gente que acompanha, que é fã do trabalho dela, então ela fez ali uma live chamando um especialista, uma pessoa que realmente entende do assunto, para explicar e para dar uma aula sobre como funciona a política, como funciona no Brasil. E por mais que ela, pelo menos os trechos que eu vi, ela não tenha falado nada de extremamente aprofundado e complexo, tá de parabéns por ter chamado alguém que realmente entende do assunto, ao invés de ter chamado gente que não tem nada a ver e que fica tentando dar aula. E a Anitta, gente, a Anitta se garantiu também porque em nenhum momento ela tentou se passar de intelectual ou ela fingiu que entendia um assunto que ela não entendia. Caio Coppola. É, a Anitta, inclusive, fez umas perguntas que eu lembro que teve uma delas que eu ri e depois eu fiquei meio mal por ter rido, porque não existe pergunta estúpida, né? Ridículo é a pessoa guardar a dúvida. Então a gente não pode ficar rindo ou julgando os outros porque a pessoa tem dúvida, porque ela não entende, porque ela não tá. Ninguém nasce sabendo. Então quando a Anitta vai lá e pergunta se os ministros eles são membros do judiciário, ela tá botando a cara dela tapa, né? Mas ela tá tendo uma atitude de humildade, porque é isso, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce entendendo tudo. E é muito legal também esse exemplo para que as pessoas não tenham mais vergonha de perguntar. E aí, gente, eu acho que a Anitta ela se garantiu muito. O trecho que eu vi também fala que a Anitta dá uma elogiada na Gabriela Priori, porque a Gabriela ela traz aquelas informações, aqueles conhecimentos de uma maneira prática para o dia a dia. E ela diz que muitas vezes na escola, quando ela estudava, os exemplos eram coisas tão nada a ver com a realidade, tão nada a ver com a vida das pessoas reais, do mundo real, que era chato, não era interessante, era péssimo. E isso só lembra que tem um autor brasileiro que fala sobre isso. Tem um autor que critica um tipo de educação que é chamado de educação bancária. A educação bancária pensa que as pessoas elas são meros bancos de informação e que o único objetivo da educação, da escola, da universidade é jogar informação e meter informação dentro da cabeça. E a pessoa tem que decorar. E esse autor brasileiro diz que a educação ela tem que ser contextualizada. Como assim? A educação, as coisas que a gente está querendo ensinar, elas têm que vir junto de exemplos práticos, de coisas que fazem sentido no dia a dia das pessoas. Esse autor brasileiro, por exemplo, quando ele vai defender a educação, a alfabetização, ao invés de pegar uma palavra que tem nada a ver com o contexto da pessoa, ele defende que você pegue uma palavra que tem a ver. Então você vai ensinar um agricultor a ler e escrever, ele pega primeiro enxada, que é uma coisa que a pessoa sabe o que é, e ensina ela o E e o N é em, o X e o A é chá, o D e o A é dá. E a pessoa ela começa a aprender a ler a partir de coisas reais da vida dela, coisas que estão na casa dela, que estão no trabalho, que estão na vida dela. Esse autor brasileiro, inclusive, é um autor que quando eu era eu conheci ele, eu era do grupo de igreja, eu era da parte do grupo que fazia ação social nas comunidades, e eu lembro que eu detestei esse autor, detestei, achei as ideias dele péssimas e tal, fiquei com ranço,
E aí o que é que eu fui fazer? Quando você não gosta de um autor, o ideal é que você vá ler, para você entender e poder criticar com propriedade. E aí eu fui ler esse autor, que eu não gostava, e quando eu li, eu vi que eu adorava, eu comecei a gostar. E hoje eu sou um grande defensor desse pedagogo, né, desse autor que fala sobre educação, que é brasileiro e que ele é reconhecido mundialmente. E aí eu comecei dando os parabéns para a Anitta, e parabéns, Anitta, se garantiu, mas eu quero terminar também dando os meus parabéns para Paulo Freire. Paulo Freire, esse grande autor da educação e que defende que a educação ela tem que ser contextualizada e que o objetivo da educação é ensinar a pessoa a ler o mundo, não só ler palavras, não só decorar e reproduzir um monte de conteúdo pronto. E é isso, galera. Não me cancela.